Pedi-me o tio, o pão da vida, o pão da segurança, o pão das multidões, o pão que traz a humanidade, que constrói o homem em vez de canhões. Oh, 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 oh. Bom dia, amigos e amigas, são exatamente 10 horas e 2 minutos. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela amizade, pelo carinho, pela caminhada conosco aí nessa semana que já se encerra já o mês de junho. Lembrando que celebramos São Pedro ontem, tivemos aí um leilão virtual, foi muito bom. Parabéns à Paróquia Santa Rita. E falando em Paróquia Santa Rita, não se esqueça de se inscrever no canal Paróquia Santa Rita Oficial R4, para você que quer se inscrever no canal do YouTube da Paróquia Santa Rita. Não deixe de se inscrever lá para ajudar a paróquia a transmitir ao vivo as missas e celebrações nesse tempo de pandemia. Lembrando que estamos vivendo o tempo de reabertura das igrejas, mas ainda vamos reabrir ainda com uma certa restrição para poder evitar problemas maiores, não é isso? Lembrando também a todos e a todas que hoje ainda tem festa de São Pedro no bairro Amaral, aqui em Santa Rita. Então você pode participar, você pode estar conosco, se Deus quiser, pela forma virtual, a missa virtual. Você vai participar online aí, bota as suas intenções. E amanhã missa conosco também virtual, ou seja, estamos vivendo ainda um tempo de fechamento, estamos nos adequando com a limpeza adequada, com a manutenção adequada, para a gente poder ter missas com pelo menos 30% do número de fiéis. Ou seja, uma paróquia que tem um espaço para 1000 pessoas vai ter que colocar só 300. Quem tem espaço para 100 pessoas, é só 30 pessoas. E sempre com número reduzido e com espaço, marcando direitinho. Vamos cuidar, vai ter umas normativas aí. Procura ver aí no nosso Facebook, também lá no YouTube nós publicamos as normativas da Diocese de Nova Iguaçu, as propostas aí para as paróquias. Lembrando que cada padre sabe da sua realidade, então é importante você observar bem o que seu pároco vai dizer sobre a importância desse momento de reabertura. Vamos juntos! Hoje é sábado de sol, 27 de junho de 2019. 2020. Ô, meu, tá dormindo aonde, cara? Tá passando em qual planeta você tá, né? 2020. Meu nome é Santa. Lembrando, hoje eu quero fazer memória de um amigo, e hoje de uma forma mais ampla, porque o que aconteceu em Japeri, na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, não, mas na Câmara dos Vereadores lá de Japeri, esses dias teve uma votação para decidir se a nova creche da Nova Belém, do bairro onde esse meu amigo morava, se lá se podia colocar o nome dele na creche. Aí foi votado e houve um empate técnico, um empate entre eles, os vereadores empataram, tinha que ter o voto de Minerva. E aí o que alegaram? Alegaram que a pessoa homenageada, com todo o respeito ao vereador, nobre vereador, não era digno de receber essa homenagem, que não era uma boa influência. Eu quero perguntar a esse vereador, que eu nem sei o nome, graças a Deus, o que é uma boa influência para ele? Deve ser os políticos envolvidos em milícia? Deve ser boa influência para esse vereador? Políticos que aceitam propina? Deve ser boa influência para esse vereador? Deve ser boa influência para esse vereador, esses camaradas, esses políticos aí, que são casados e frequentam prostíbulos, esses devem ser boa influência. Boa influência para esse vereador, de repente, com todo respeito a todos, deve ser aquele político que comanda grupos de extermínio. Eu não entendo por que dizer que esse meu amigo, que já foi vítima da violência, não é boa influência. O que seria boa influência para esse vereador? Desse pensamento moralista, hipócrita, desses políticos que estão no poder, que nós copiamos, que nós às vezes colocamos com moralismo burro e diz que é o conservadorismo idiota, que infelizmente, por motivos que não me interessa entender, porque eu vi a hipocrisia nesses vereadores da cidade de Japeri, que se recusaram a prestar uma justa homenagem ao nosso amigo professor Marcos Félix. Para quem não sabe quem foi Marcos Félix, o vereador, o senhor que deve estar, não vai me assistir, eu sei que não vai me assistir, que não vai querer me ouvir. Ele só escuta aquilo que interessa. Nobre vereador, Marcos Félix foi membro da Igreja Católica, viveu com a gente na missão no grupo jovem, foi um jovem envolvido em questões sociais na comunidade de São José, foi um amigo de muita gente.
Quem de nós não precisou de um conselho, de uma palavra amiga de Marcos Félix? Quem de nós não conversou com Marcos Félix e ele sempre é muito acolhedor, muito fraterno? E esse comportamento, ele não era exemplo moral. Eu quero saber, que o vereador me diga, o que é exemplo moral na cidade de Japeri? Exemplo moral na cidade de Japeri é você ter uma cidade que não tem nenhuma maternidade? Exemplo moral na cidade de Japeri é você ter uma cidade que não tem um hospital decente? Exemplo moral é você ter um hospital de campanha envolvido em corrupção? O que é exemplo moral para o nobre vereador? O que é exemplo moral, vereador? Eu só quero saber para o senhor me dizer, porque eu preciso ouvir, né? O povo quer saber. Porque na hora de votar houve empate, a vereadora Roberta Bailuni, né, fez a proposta que a nova creche que vai ser inaugurada em Nova Belém recebesse o nome do nobre professor. E aí, não, ele não é exemplo moral. Eu quero entender o que é exemplo moral para o meu amigo, para um amigo vereador. Eu só quero saber porque eu sou um cidadão comum e eleitor de Japeri. Desculpe aí eu ter que falar isso, eu sou eleitor de Japeri. E eu quero saber, vereador, porque mesmo eu e Marcos Félix tendo caminhadas em alguns lugares diferentes, por exemplo, o Marquinhos, ele tinha lá uma filiação ao PT e foi candidato pelo PT, e eu falei para ele que eu não votaria nele, porque eu não votaria no PT por motivos particulares, mas ele continuou meu amigo. Ele foi na minha casa algumas vezes, inclusive pediu voto da minha mãe, né? Eu fui pedir voto para outra e pedi voto da minha mãe, mas a gente era irmão de caminhada. Eu não vejo motivo de não homenagear Marcos Félix. Por que eu estou falando isso hoje? Porque exatamente nessas datas, dia 25 para 26, o meu amigo Marcos Félix foi sepultado há 4 anos atrás. Aí o senhor prefeito Timor, na cidade de Japeri, na época, nós estivemos no velório, lá no sepultamento, ele prometeu, na presença, né, de todos, que a praça do centro de Japeri chamaria professor Marcos Antônio Félix. Bom, ele só prometeu, né, não cumpriu. Essa é a verdade, porque para ele é muito mais fácil colocar essa promessa embaixo do papel que ele prometeu, embaixo sei do que, e não prometeu, e não cumpriu. Ou seja, era melhor nem prometer. Agora a Roberta Bailuni, a vereadora, faz uma proposta de uma justa homenagem para o nosso amigo Marcos Félix. Aí vem um cidadão dizer que ele não é exemplo moral. Olha, caríssimo vereador, o que seria exemplo moral? Vou perguntar de novo. Bom, esse é meu desabafo, meus amigos me perdoem. O Marcos Félix era um irmão de caminhada, foi um irmão de caminhada, é um irmão de caminhada, porque a gente acredita na vida eterna. Ele está intercedendo por esse momento que nós vivemos nesse país. Certamente ele tinha uma linha muito voltada para a questão social, foi membro da Pastoral da Juventude, um companheiro de missão, e eu fico muito indignado quando eu vi a matéria, eu vi o vídeo, e o vereador cortaram o áudio na hora, né, para dizer ali no exemplo de moral. Pouca vergonha na cara da Câmara Municipal de Japeri. E eu quero saber qual o projeto que eles têm lá que é para exemplo moral. Bom, desabafei, coloquei para fora, me perdoem vocês, meus amigos aí, que nos seguem aí via YouTube, também via Facebook. A gente está aqui muito indignado mesmo. Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos juntos aqui, daqui a pouco o Evangelho do Dia. Só olho na estrada que tá tudo engarrafado, fugindo do engarrafamento. Lembrando que o Evangelho de hoje é Mateus capítulo 8, versículo 5 em diante, não é isso? A gente está aí vendo aí o centurião chegar a Jesus vai e fala, olha, eu vou lá na tua casa. Ele fala, não, Senhor, não precisa da minha casa. Diga somente uma palavra e meu servo ficará curado. Sabe, às vezes nós queremos que Jesus vá em nossa casa. E nós, às vezes, olhamos bem para a nossa história. Jesus ir na nossa casa é algo muito importante. Mas a autoridade que Ele tem para conosco, na vida e na história, é uma autoridade que esse centurião fez uma opção de fé que todos nós devemos fazer. Temos que pedir a Jesus que diga uma palavra só. Ele já disse essa palavra. Ele disse essa palavra bonita, dizendo, amai-vos aos outros assim como eu vos amei. Olha que legal. A palavra que ele deu foi uma palavra que nós não sabíamos. E aí, ou seja, dizendo essa palavra nós seríamos salvos. Se nós nos amássemos de verdade, nós seríamos salvos.
mas a gente não fica preocupado em ideologia política, em ideologia disso, em ideologia aquilo, e não cumprimos. Também hoje Jesus cura a sogra de Pedro. Olha que legal. Pedro estava lá no bem bom, a sogra ficou doente, aí os evangélicos, meus irmãos, dizem que é a prova que Pedro era casado. Mas é verdade, ele era casado. Tem sogra, tem que ser casado. Não tem sogra de promessa. E aí, ou seja, o contexto também dessa mulher que é curada. A gente, quando é curado, primeiro você vê um centurião pedindo a cura de um funcionário. A questão da justiça social. Quantos, às vezes, líderes, patrões, mestres, são radicais. Esse oficial romano, centurião oficial romano, ele se preocupa com o seu funcionário, ele se preocupa com aquele que está sobre a sua responsabilidade. Aí eu falo muito isso, que nós temos obrigações de cuidar um dos outros. Temos a obrigação de valorizar um ao outro. E aí esse centurião, ele fala assim, eu falo somente uma palavra, eu não sou digno na minha casa. Por que ele fala isso? Porque era proibido aos judeus entrar na casa dos romanos. Havia uma regra lá, um preconceito. Então esse centurião, para evitar constrangimento para Jesus, ele fala, não, diga somente uma palavra, só uma palavra. Há quem diga, aí não se ofenda a vocês, não fique escandalizado, estamos aqui falando por minha conta própria, eu já li esse artigo numa matéria do Frei Beto, que esse centurião, na verdade, esse funcionário não era bem funcionário, era o seu amante. Alguém fala assim, olha, esse caso aí, ele era amante do centurião, por isso o centurião se preocupou tanto com ele. Ou seja, as más línguas até na Bíblia tem, não é isso? E aí as más línguas dizem isso, que esse centurião, ele, na verdade, o funcionário não era funcionário, era o amante dele. E aí alguém coloca aqui, que interessa a sexualidade do outro, né? Alguém fica preocupado com a sexualidade do outro, esquece de viver o evangelho, que a ordem de Jesus diga somente uma palavra. Ele disse uma frase, amai-vos aos outros assim como eu vos amo. Se nós vivermos o amor, pronto, está tudo resolvido, está tudo na graça. Mas nós não, nós queremos sempre radicalidade, sempre queremos ter razão, e por aí fora vai. É por isso que esse vereador pegou e vetou algumas questões, né? Porque ele não está preocupado com a palavra de Jesus, está preocupado com o moralismo hipócrita, coisa que ele falou defamando a memória do nosso irmão. Mas deixa quieto, que eu estou muito irritado, hoje é sábado, vamos celebrar, o sol está brilhando, estamos em quarentena ainda, né? Fica em casa, estou indo aqui fazer o altar rapidinho. E vamos nós, lembrando sempre de usar máscara, álcool em gel, não muda nada, gente, não mudou nada. Eles abriram aí o comércio, abriram tudo, mas não mudou nada. Você não é obrigado a ir no comércio, você não é obrigado a nada. A sua obrigação é cuidar das vidas e defender a sua vida. O evangelho de hoje ainda nos coloca a questão da cura da sogra de Pedro. Ela foi curada, ela ficou lá, ai que bom, Jesus foi curado. Ela fez o quê? Ela levantou para servir. Podemos nos levantar para servir. São exatamente 10 horas e 15 minutos. Vamos juntos! Obrigado a vocês pela amizade, pelo carinho. Rezemos. Hoje vamos rezar na comunidade São Pedro, aqui no bairro do Amaral, em Nova Iguaçu, na paróquia Santa Rita. Vamos juntos! Queremos fazer tua vontade, essa verdadeira Deus libertador. Não vamos seguir as doutrinas corrompidas, poder opressor. Pedimos-te o pão da vida, o pão da segurança, o pão das multidões, o pão que traz a humanidade, que constrói o homem em vez de canhões. Oh, 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 Perdoa-nos quando por medo ficamos calados diante da morte. Perdoa e diz que o sangue que a corrupção é a lei mais forte. Protege-nos da crueldade, da morte dos presos parecidos. Pai nosso que estás no céu,